Bom, seguiremos nessa aula realizando a construção de tabela de verdade. Vamos começar com esse exemplo, o exemplo 1, onde nós temos uma disjunção entre duas proposições lógicas. Lembrando, uma proposição lógica é uma proposição que contém proposições lógicas simples e operadores lógicos a ele associados. Então, nesse caso aqui, eu tenho as proposições simples P e Q e os operadores lógicos condicional, disjunção e conjunção, ok? Então, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço para construir a tabela verdade dessa proposição lógica é verificar a quantidade de proposições simples que eu tenho. Nesse caso, são duas proposições simples, P e Q. Então, como são duas proposições simples, você deve lembrar lá do início do nosso estudo, lá na primeira etapa, que quando eu tenho duas proposições simples, eu tenho 2 elevado a 2 linhas, né? Por quê? Porque eu tenho, na verdade, a fórmula geral é 2 elevado a n linhas, onde n é o número de proposições simples que compõem a proposição composta. Nesse caso, eu tenho 2 elevado a 2, que é 4 linhas para a proposição composta. Então, eu já coloquei aqui as 4 linhas e coloquei uma linha para o cabeçalho. Proposição P e proposição Q. Vou resolver primeiro essa proposição composta, depois eu vou resolver essa proposição composta e, por fim, eu vou resolver a conjunção entre as duas proposições compostas. Então, eu criei uma coluna para a primeira proposição composta, se P, então Q. Criei uma quarta coluna para a conjunção de P e Q, que está aqui, e, no fim, eu fiz uma coluna só para toda a proposição lógica que a gente está estudando. Então, essa é a primeira... Então, agora eu sei que eu tenho 5 colunas, né? Eu tenho 4 linhas pela fórmula e 5 colunas, porque essa proposição pediu que eu fizesse em 5 colunas. Agora eu vou valorar, né, a minha tabela verdade, ou seja, eu vou colocar... São 4 linhas, aí eu divido por 2. 4 dividido por 2, 2 verdadeiros, 2 falsos. Para eu ver a quantidade de verdadeiros e falsos da próxima linha, só eu dividir 2 por 2, que vai dar 1. Ou seja, 4 dividido por 2, 4 linhas dividido por 2 deu 2 verdadeiros e 2 falsos. Aí 2 dividido por 2 vai dar um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso. E com isso eu esgoto todas as possibilidades de verdadeiro e falso entre as proposições P e Q. Correto? Agora, uma terceira coluna. Então, a terceira coluna é um condicional. O condicional, se P então Q, só vai ser falso se P for verdadeiro e Q for falso. Então, isso acontece aqui, ó, na segunda linha. E os demais são verdadeiros. Tudo bem? Para resolver a quarta coluna, uma conjunção entre P e Q. A conjunção só vai ser verdadeira se as duas forem verdadeiras. Então, só nesse caso aqui, a conjunção será verdadeira. Nos demais casos, será falso. E a disjunção entre essa terceira coluna e essa quarta coluna? A disjunção vai ser verdadeiro se ao menos um for verdadeiro. Então, aqui é verdadeiro e verdadeiro. Aqui é verdadeiro somente a terceira coluna. Aqui também somente a terceira coluna. E vai gerar essas 3 linhas verdadeiras. E a gente vai ter uma linha falsa que corresponde à conjunção entre esses 2 falsos. Então, com isso, a gente consegue resolver o exemplo 1. No exemplo 2, eu tenho uma disjunção entre uma conjunção e um condicional. Tá? Mais uma vez, eu pergunto, quantas proposições simples eu tenho? P e Q. Então, 2 elevado a n linhas vai ser igual a 2 elevado a 2, que vai ser igual a 4 linhas. Então, eu já coloquei 4 linhas e um cabeçalho aqui. Coloco a proposição P e a proposição Q, que são as proposições simples que compõem a proposição composta desse exemplo, e pergunto, eu vou usar a negação de uma dessas proposições simples, P e Q, para obter a tabela verdade dessa proposição? A resposta é sim. Eu preciso da negação de P, correto? Então, eu coloco aqui uma coluna para a negação de P. Resolvo isso, depois resolvo isso, e depois eu resolvo os dois, correto? Então, o professor colocou aqui uma coluna para conjunção, uma coluna para o condicional e, por fim, colocou mais uma coluna para o resultado. Então, nós precisamos de 6 colunas para resolver a tabela verdade dessa proposição composta.
Agora, vamos tentar valorar as proposições simples, P e Q. 4 linhas dividido por 2, 2 linhas de verdadeiro, 2 linhas de falso. 2 dividido por 2, uma linha verdadeira, uma linha falsa. Uma linha verdadeira, uma linha falsa. Então, agora vamos para a próxima coluna, que é a negação de P. A negação de P vai ser o seguinte: onde eu tiver o valor verdadeiro, eu vou colocar falso. E onde tiver o valor falso, eu coloco o verdadeiro. Então, vai ser falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Conjunção entre P e Q será verdadeiro se ambos forem verdadeiros. Olha para cá, para a primeira e para a segunda coluna. Onde ambos são verdadeiros? Apenas nessa linha. Os demais são todos falsos, porque eu tenho um falso em cada linha. Então, vai ser tudo falso. Vou resolver essa parte da proposição lógica composta. Se não P, então Q. Então, se não P, então Q, é como se eu estivesse olhando dessa coluna para essa coluna, uma setinha aqui, correto? Então, eu não posso ter V em não P e F em Q. Aonde eu tenho V em não P e F em Q? Na última linha. As demais são todas verdadeiras. Por fim, uma disjunção vai ser verdadeiro se ao menos um for verdadeiro. Então, eu vou olhar para essa coluna e para essa coluna e ao menos um terá que ser verdadeiro, que são essas 3 primeiras linhas. No caso aqui, vai ser falso a última linha. Pessoal, como você observa que essa coluna aqui, o valor lógico dessa coluna para essas entradas aqui, é V, V, V e F. E essa coluna aqui, ó, o valor lógico para essas entradas é V, V, V e F, ou seja, essas colunas são iguais, eu posso dizer que essa proposição lógica, se não P, então Q, é equivalente à proposição que a gente está estudando. Ou seja, a disjunção entre a conjunção entre P e Q e o condicional, se não P, então Q. Porque elas têm o mesmo valor. Então, a gente escreve assim, ó, essa proposição é logicamente equivalente a essa proposição, ok? Vamos para o último exemplo dessa aula, que é o exemplo 3. Nós temos um bicondicional entre duas proposições compostas, né? Se não P, então não Q. Se e somente se, a gente lê isso aqui assim, disjunção entre Q e não P. Função entre Q e não P. Então, eu criei aqui, eu vou ter 4 linhas, a resposta é são 2 proposições simples, P e Q, o professor colocou aqui. Perguntei, eu vou usar a negação de P e a negação de Q? Vou, as duas, então eu coloquei uma coluna para cada uma. Vou resolver isso, depois eu resolvo isso, depois eu resolvo tudo. Então, coloquei aqui a primeira parte da nossa proposição lógica, coloquei a segunda parte da nossa proposição lógica e, por fim, eu coloquei o bicondicional, o se e somente se. Então, vamos valorar agora. 4 linhas dividido por 2, 2 verdadeiros, 2 falsos. 2 dividido por 2, um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso. Coluna não P vai ser a negação de todos os valores de P, né? Então, onde for verdadeiro, eu coloco falso, e onde for falso, eu coloco verdadeiro. Isso fez. Negação de Q. Onde for verdadeiro, eu coloco falso, onde for falso, eu coloco verdadeiro. Daqui. E o condicional, né? Eu quero a primeira parte da proposição lógica que a gente está usando no exemplo, essa parte aqui. O condicional, ele vai ser falso se o não P for verdadeiro e o não Q for falso. Então, onde o não P é verdadeiro e o não Q é falso? Aqui, né? Então, aqui vai ser falso. Nos demais casos, serão todos verdadeiros. E a disjunção entre Q e não P? A disjunção entre Q e não P vai ser verdadeiro se ao menos um for verdadeiro. Então, ele vai ser falso somente nesse caso aqui, ó. Vai ser falso somente na segunda linha. Bom, pessoal, para encerrar a aula de hoje, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai resolver a proposição bicondicional, que vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros ou quando os dois forem falsos. Então, aqui os dois são verdadeiros, aqui os dois são verdadeiros, e nesse caso aqui, um é diferente do outro, então os dois são falsos. Exemplo 4, né? O exemplo 4, né? Pensei que era o final da aula, mas ainda não, temos o exemplo 4. No exemplo 4, nós temos a proposição P, Q e R. Então, quantas letras eu tenho? 3. 2 elevado a 3, 8 linhas. É um exemplo um pouco mais complexo, tá?
P, Q e R são as proposições. Pergunto, vou usar a negação de P ou a negação de Q ou a negação de R? Sim, a negação de P e a negação de R. Faço a primeira parte da proposição lógica, faço a segunda parte da proposição lógica, depois eu faço a disjunção. Então, 8 dividido por 2, 4 verdadeiros, 4 falsos. 4 dividido por 2, 2 verdadeiros, 2 falsos. 2 verdadeiros, 2 falsos. 2 dividido por 2, 1 verdadeiro, 1 falso. 1 verdadeiro, 1 falso, 1 verdadeiro, 1 falso, 1 verdadeiro, 1 falso. Negação de P, eu vou inverter o valor lógico de todos os valores de P. Então vai ficar aqui, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Está aqui, ó. Negação de R, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Bom, resolvendo a proposição lógica, a gente vai ter, vou pegar essa primeira parte aqui, ó. O que é a conjunção entre não P e não R? Os dois têm que ser verdadeiros. Aonde os dois são verdadeiros aqui? Aqui. E aqui também. Então, na sexta e na oitava linha. O restante é tudo falso. Bem? Vamos resolver agora essa parte aqui. Ó. Se Q, então não P. Se Q, então não P. Como se eu tivesse a setinha para cá. O que para ser falso, Q vai ter que ser verdadeiro e não P vai ter que ser falso. Aonde o Q é verdadeiro e o não P é falso? Aqui. Só. Então, nas duas primeiras linhas eles são falsos e nas demais eles são verdadeiros. Agora vamos fazer a última parte, é uma disjunção. Né? Uma disjunção, ele vai ser verdadeiro se ao menos um é verdadeiro. Então, aqui vai ser falso e aqui tudo vai ser verdadeiro porque esse aqui é verdadeiro e já garante a veracidade da proposição toda. Então, está aqui verdadeiro. Tudo bem? Bom, vamos deixar o exemplo 5 para a próxima aula. E em seguida a gente continua o nosso trabalho, tá? Então até a próxima aula 12. Forte abraço.